banquetes enquanto outros comem migalhas? É assim mesmo? As pessoas não conseguem ficar livres do seu algoz. Quanto mais o algoz te menospreza, mais você se prende a ele. Então, distrata uma mulher em público, em praça pública, porque só faltou jogar pedra na mulher. É pecadora. Essa mulher é pecadora. Deve morrer. Só faltou fazer isso. Vera Lúcia, nós aqui estamos pronunciando o seu nome, mas dizer para você que nós somos complacentes com você, nós estamos do seu lado, nós te honramos, porque isso é um absurdo, e conte conosco para que você consiga ter voz. Aqui você tem voz. Só que nós estamos aqui indignadas. Nós estamos aqui para mostrar a nossa indignação com as crianças e com as mulheres. Meu clamor subiu ao céu e Deus me libertou de um ditador cruel e hoje livre estou. Aceita é Maranata, o ditador é Gedeuti. Estou livre da chibata que me afligia ali. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui no canal Maranata Anátema, com a nossa convidada de honra, que já está virando uma figurinha carimbada aqui. É a nossa amiga Lena Bretas, aqui de novo com a gente. Paz do Senhor, Lena. Paz do Senhor, boa noite a todos, amados irmãos queridos, nossa querida irmã Roseli. Lena, nós estamos reunidas para comentar uma fala do Gedeuti, que foi na escola bíblica dominical da Seita Maranata desse último domingo. Foi dia 6. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro, quando nós estamos gravando esta live. E o Gedeuti teve 3 minutos ali, que eles deram para ele, falaram algumas coisas que ele pediu, né? Porque agora Gedeuti ele tem que pedir para ter voz ali dentro, né? Porque eles mudaram a configuração ali da escola bíblica, né? Eles viraram a moeda. Não sei se essa moeda vai continuar virada ou não, ou se o Gedeuti, que é o dono, que é o proprietário, o chefe de todos ali, se ele vai virar de novo a moeda a favor dele, né? Mas quando deram, então, a palavra para ele, ele discorreu ali 3 minutos a respeito da festa das crianças, né, que é o mês de outubro, que é o mês de dedicação às crianças. Mas parece que é aniversário de alguém também, né? Depois você conta aí para a gente, Helena, de quem que é o aniversário em outubro. E Gedeuti, então, Helena, eu vou resumir aqui, vou contar para você de uma maneira bem sucinta o que ele disse com relação a essas orientações aí para o mês de outubro, para as crianças. Então, ele falou, primeira coisa, que é uma orientação do presbitério. Só que o presbitério ele está debaixo do jugo de quem? De Gedeuti. Debaixo da orientação de quem? De Gedeuti. É ele que dá a última palavra, né? Aí ele disse, então, que o mês de outubro é o mês em que se trabalha, é o trabalho com as crianças. E aí ele falou também uma coisa bem interessante, que não é para juntar crianças em várias igrejas num único lugar. Porque, se não me engano, parece que tem alguns lugares aí que eles estão juntando para numa outra igreja, para às vezes ficar um número maior, não ficar uma situação muito minguada assim, né? E também para não haver deslocamento. Então, cada um vai fazer a sua programação com as crianças na sua própria igreja, que ele disse, então, que não é para ter deslocamento, viu, Lena? Aí aqui que entra a parte, a pérola de Gedeuti, que não ficou muito bem explicada. Olha só, ele falou assim que não precisa de fazer propaganda, porque teve um comunicado que chegou até ele, que estavam comunicando ali que haveria, então, esse trabalho com as crianças e que haveria um lanche
suculento, um lanche suculento seria servido ali para as crianças. E ele falou que lanche tem que ser espiritual, né? Aliás, o alimento é espiritual, que na obra não precisa de alimento, que o alimento, ele é espiritual, né? Aí, para comer, você vai em qualquer restaurante, então a gente dá a impressão de que ele não concorda com essa oferta de alimento para as crianças, né? Um lanche, seja um cachorro-quente, um bolo, um Toddy, alguma coisa assim. Né? Não, dá a impressão que ele não concorda, mas também dá a impressão, por outro lado, que ele até deixa fazer, né? Parece que ele até, assim, aceitou a ideia que seja feito isso, mas desde que não haja uma propaganda. E aí ele chegou até a falar assim, olha, proibido o anúncio do lanche suculento, né? E as professoras, então, que promovam, isso são as palavras dele, viu, Lena? As professoras promovam tudo o que for necessário. Isso é obrigação. Hora do café, dá café para as crianças. Então, a pergunta que eu deixo aqui, será então que isso é uma obrigação das professoras promoverem esse lanche? Até aí tudo bem, né? Pode ser feito o lanche. Mas quem vai comprar o material? Quem vai fazer a compra no supermercado para fazer esse lanche? Será que a Maranata não pode dar nada, não pode tirar nada do bolso para que esse lanche seja promovido pelo presbitério? Não pode? Uma vez que eles arrecadam dízimo, arrecadam ofertas, e afinal, para que serve dízimos e ofertas? E além do mais, Lena, você pode até discordar de mim, mas eu tenho a impressão que tem muitas professoras de criança que mal têm o que comer em casa. E ainda vai ter que fazer uma compra para fazer um lanche, que às vezes não tem nem para dar para os filhos, e ainda vai ter que oferecer lanche para outras crianças, né, para que muitas crianças vêm de longe e tem que, de fato, eu concordo com isso, tem que ser oferecido um lanche. Mas será que esse lanche deve ser... Que ele falou assim, olha, as professoras promovam. Então, é para tirar do bolso delas? Ou é o presbitério? Afinal, né? Então não ficou muito claro, apesar que ele disse que está tudo claro. Mas para mim não ficou muito claro. O que você acha, Helena, disso, das professoras ter que se responsabilizar pelas crianças e também pelo lanche das crianças? Ou você acha que é o presbitério que devia promover isso? O que você pensa dessa situação toda envolvendo as crianças na seita Maranata? Novamente, boa noite para todo mundo. Que situação que nós chegamos, né? Para todos que estão aqui online ou para aqueles que assistirão depois, olha, gente, vou falar com você uma coisa, viu, irmã Roseli? Aonde é que nós chegamos? A pessoa ir em rede internacional para dizer o que comer, o que não comer, qual horário dar, se não vai dar, aonde que vai fazer. Gente, isso é muito descabido. Onde é que nós vamos parar? Então, a princípio, a primeira lógica que a gente tem desse assunto aqui seria dizer assim, quem é o agente principal para levar a palavra de Deus? Não é o mês das crianças? O que uma pessoa da idade acima de 80 anos vai entender o que é uma criança? Estou falando aqui com propriedade, viu, que dessa vez, mais do que nunca, eu dei aula durante 18 anos, fui professora de criança do ensino maternal, pré, ensino fundamental durante bons anos, depois é que eu fui professora do ensino médio. Fui professora também em escolas de igrejas, escola dominical. E tenho propriedade para falar, porque eu tenho filhos, tive filhos pequenos. Nós, as irmãs que estão aí na liderança, por favor, abre o olho de vocês,
Quem entende de criança são vocês, são as mães. Será possível que homem, e principalmente o homem mais velho, vai entender da demanda de criança, irmã Roseli? Certo? Ainda tem muita coisa ainda por detrás disso que a gente precisa falar. Mas, Lena, o que é interessante nisso é porque ele fala assim que as professoras devem promover. Então, a gente não ficou muito claro se é para promover as aulas, né, o pão espiritual, né, ou se é para tirar do bolso delas. O que eu, particularmente, acho isso um absurdo. Já vou adiantar aqui a minha opinião. Por quê? Porque a Maranata, ela recebe dízimos, recebe ofertas. E será que ela não tem condições, uma vez que está comprando templos lá se não me engano, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos também, né? Estão até vendendo manaíns, depois nós vamos falar sobre isso. Quer dizer, a impressão que a gente tem é que a Maranata, dinheiro não falta ali dentro. E será que é tão custoso assim dar um lanche para as crianças? Né? Deixe que os pastores tirem da tesouraria de cada igreja, né, uma parte para que esse dinheiro seja, então, né, para comprar lanche para as crianças. Tem que comprar todinho, leite, iogurte, uma fruta, banana, essas coisas. Eu acredito que sim, né? Um lanche ali, um cachorro-quente, alguma coisa assim, um bolo. Né? Então, eu acho que isso é louvável, né? A iniciativa de um pastor de tirar o dinheiro da tesouraria para fazer esse lanche para as crianças, né? Mas será que GDOT aprova isso, tirar dinheiro da tesouraria para fazer essa atividade? Ou não? Ou será que cada igreja tem que fazer aquela famosa vaquinha, né? Na hora do aperto é a tal da famosa vaquinha, né? Eu já participei de um monte na época, né? Acho que você também. Né? Na hora de precisar de um remédio, na hora de precisar de alguma coisa, né, de uma irmã ali, socorrer uma irmã, aí vem a vaquinha. Será que eles vão de novo fazer vaquinha para fazer esse lanche para as crianças? Oi, irmã Roseli, deixa eu falar com você o seguinte, olha, eu participei de igrejas de bairros, né, nobres aqui, e a clientela das crianças é uma, e participei muito de igrejas de bairros bem necessitados. E você, quando ia falar da escola bíblica de férias, ou esse evento que eles fazem com as crianças, a primeira coisa que eles perguntavam, tia, o que vai ter lá pra gente? E os olhinhos até brilhavam. Então, irmã Roseli, é incabível, na minha opinião, nos dias de hoje, é incabível. Isso não era nem assunto de pauta de EBD, que isso é um absurdo. Pauta saber se vai dar de comer, se não vai dar de comer, quanto tempo, o que vai dar. A polêmica que muitos aí falaram no vídeo do pastor Solo aí, que era, ele não falou isso, ele falou aquilo outro. Gente, a questão não é que as pessoas estão trocando alimento pela bênção pelo alimento, não é nada disso, gente. Nós estamos lidando com o coração de criança. A criança, se ela não tiver uma partícula de acionar nela a curiosidade de ir lá num lugar por causa de alguma coisa do cotidiano dela, o que criança gosta? Audiovisual. E comida de criança, e tem bairros e lugares em que a criança nunca vai poder comer aquilo que é servido num lugar de posses como esse. Então, quando eu frequentei esse lugar onde aqui era bem humilde, a igreja enchia de criança. A maior maravilha deles era receber a sacolinha surpresa, não era nem alimentação, era a sacolinha surpresa depois para chegar em casa e ainda ficar brincando com aquilo aí. Lembre-se, gente, nós estamos lidando com crianças. Tá certo que nesse meio aí eles têm essa divisão de intermediários, adolescentes,
cada um tem uma necessidade, mas na hora de brincar e na hora de comer, todos eles se igualam do mesmo jeito. Então, a respeito de dinheiro, né? A gente precisa nem falar que, de novo, que dinheiro é o que não falta. Haja visto que todas as vezes falam isso. Ou muitas vezes vimos aí que não há necessidade não há falta de recursos. Agora, é claro que toda a igreja que a gente já conhece sabe, e quem fez esse trabalho sabe que os recursos são feitos com dinheiro voluntário. Além do trabalho voluntário, de estudar ali o esquema da Bíblia ali, o que vai ser abordado, do jeito que é trazido todo compilado, elas tinham que praticamente dar uma decorada naquilo, motivar as crianças a cantarem, a brincar e a ficar, depois de inserir os adultos no meio daquilo, porque criança não estava indo, vamos encher a igreja de adulto. Aí agora a polêmica é: não podemos fazer propaganda de lanche, porque nós não precisamos disso, porque o espiritual... Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Desde quando criança não precisa de lanche, de comida, de coisa para ele brincar e comer? Outra coisa, e desde quando criança sabe o que é espiritual? Ela sabe o espiritual através do material. Ela sabe o espiritual através do concreto, porque toda criança precisa, para entender o abstrato, ela precisa partir do concreto. Que Jesus é palpável, que ele é alegria e que é festa. E vem cá, tem crianças que têm os lares tão desestruturados, vai ter esta oportunidade para chegar lá, para brincar, para rir, para comer com o coleguinha, para tomar um refrigerantezinho, para comer uma coisinha saudável. Porque pode-se fazer um bom lanche para essas crianças, sim. Porque hoje em dia, todo mundo sabe, só não enxerga quem não quer ver, que as crianças diminuíram, porque os pais não indo, as crianças também não vão. Ok? Não vem aqui nos comentários falar que eu sou louca, que eu sou isso, igual tá correndo aqui na minha cidade, viu, irmã Roseli? Já que estão reunindo um na casa do outro e falando: vocês viram o que a Helena fez? Pois eu estou aqui de novo, novamente, outra vez, falando dos absurdos, porque só quem nunca foi criança é que não sabe o sabor que tem uma merendinha de criança e uma sacolinha surpresa para que ela conheça Jesus. Amém, Lena. Lena, agora só para encerrar esse assunto, a gente partir para outro assunto, eu vou contar também uma coisa para você. Existe uma circular 66 em que consta um anúncio de um almoço no dia, não sei se parece que é 1º de dezembro, se não me engano, é o dia das trombestas lá e festas lá, as trombetadas deles lá. Então, depois das trombestas, que vai ser num domingo de manhã, depois vai ser servido um almoço lá no Manaim, Domingos Martins, para os convidados. Então, ali, nessa circular 66, ali eles falam abertamente de um almoço. E está sendo anunciado, ou seja, a propaganda do almoço pode ter, mas do lanche suculento não pode ter, parece que é essa a impressão que a gente tem. Tá vendo a incoerência? Eu falo, seita é uma desgraça, né? A incoerência do negócio. Então, eles promovem um almoço para aqueles que vão lá assistir as trombestas lá, se não me engano, é dia 1º de dezembro. Não tenho certeza se é a data final, se é essa mesmo. Depois pode até me corrigir aí. Mas eu sei que é início de dezembro. Aí vai ter um grande almoço, né? E com certeza vai ser por conta de quem? Né? Do presbitério. Vai sair os custos por conta de quem? Do presbitério. Lógico, com o trabalho voluntário das irmãs, dos irmãos que vão trabalhar ali na cozinha, né? E acredito que muitos ainda vão ter que pagar uma taxa para trabalhar. Ou seja, de graça também não sai, não, né? Porque tem que ser pago uma taxa
para trabalhar e uma taxa para assistir também ali essas trombestas lá no Manaim, né? Talvez até mesmo para custear esse almoço. Então, a impressão que a gente tem é que nada sai de graça ali, né, para a igreja, né, para a seita Maranata. O que você acha disso, hein, Helena? Desse almoço que vai ser oferecido no dia dessa festa aí? Irmãos, as coisas incabíveis e os lugares que a gente não tem clareza e os lugares que não tem honestidade, é feito tudo com 2 pesos e 2 medidas, né? 3 pesos e 2 medidas. É tudo assim. É aquela passagem na Bíblia que fala, né? Que quando eles estavam roubando nos pesos lá, né? Colocando mais para poder cobrar mais, né? Da farinha, disso, daquilo outro. Para algumas pessoas, muita coisa, para outras pessoas, nada. Para muitos, privilégios, para outros, nada. Então, assim, é muito complicado, é uma avaliação até injusta, porque nós, seres humanos, servos de Deus, nós não conseguimos nem entender essa balança obscura, essa balança que fica tendo medidas erradas, medidas de pesos diferentes. Então, isso é uma coisa que não é cabível nem para a nossa realidade. A gente nem consegue avaliar com profundidade o absurdo que é você trazer em certas coisas igual essa denominação traz, e que eu fico perplexa, porque não é possível. A única coisa que eu me pergunto, o dia que eu não oro muito, eu falo assim, meu Deus, como que eu pude ser tão enganada e tão cega? Porque banquetes, enquanto outros comem migalhas, é assim mesmo? Deve ser porque estão aprendendo aqui daqueles manjares lá do rei, deve ser alguma coisa porque não existe outro tipo de explicação. A data desse negócio, desse almoço, dessa comemoração, se for distribuída essa ideia para outras regiões, com certeza cada região vai arcar e cada igreja vai arcar com o seu custo disso, né? Porque certamente eles têm muito o que comemorar. Eles têm muito o que comemorar. Comemorar quantos Manaíns serão vendidos, quantas igrejas serão fechadas. Eles vão ter muitas crianças para comemorar que não estarão lá. Porque eu já fui em lugares aqui em Valadares, por exemplo, e fora, onde haviam 300 crianças. Isso era o mínimo, tá? Isso é o mínimo. E você sabe, querendo voltar um pouquinho no assunto, você sabe por que ele não quer deslocamento das crianças? Porque aconteceu o seguinte, teve um advogado aqui da região, eu não sei se chegou lá esse assunto, que mesmo o pai autorizando a criança ir para um outro lugar, se é uma irmã que leva, ou se é a igreja que leva, e aquela criança acontece alguma coisa com ela, a igreja tem que indenizar. Por exemplo, eu estava trabalhando, a minha filha foi no encontro de crianças no Manaim, e ela machucou o nariz, quebrou o nariz, porque ela escorregou lá na lagoa, no negocinho, foi pegar, assim, foi ver o peixinho, muito pequena, tinha uns 4 para 5 anos, ela quebrou aqui o nariz. Olharam, os médicos olharam lá, viram que não tinha acontecido muita coisa, nada. Quando ela chegou aqui mais de noitinha, eu corria com ela para o hospital, para o pronto-socorro, para saber o que tinha. Aí já tinha passado do tempo, e não teve como coisar, foi só mesmo a cicatrização normal e ficou com um calo aqui. Bom, então esse negócio de transação de uma igreja para outra, não é porque nós não precisamos disso, não é isso. É porque isto gera uma preocupação que se caso acontecer, por exemplo, aqui no meu bairro, se tem 2 igrejas, pode reunir uma, porque é no mesmo bairro. Mas não querem que tenha esse problema, essa preocupação de acontecer qualquer coisa, uma criança machucar, uma criança sumir, e vai onerar o sistema, entendeu? É muito bem colocado essa sua observação, viu, Helena? Às vezes a gente esquece disso, né?
porque ele fala, não precisamos de movimento, mas às vezes eles querem se poupar um pouco dessa responsabilidade, né? Vai que acontece alguma coisa com alguma criança, né? E criança realmente é complicado, né? Porque você nunca sabe que tem que ficar de olho o tempo todo, né? É algo complicado mesmo. Deixa eu falar só uma coisinha aqui. Gente, nas igrejas saudáveis, nas igrejas salutares, nas igrejas que realmente se preocupam com o coração, com a emoção, com aquele doce amor das crianças, não vai ter só lanche, não, tá? Terá pessoas especiais para contar histórias. Viu? Para quem está aí assistindo e tem criança, procure uma igreja aonde ela é saudável, que lá terá pessoas para brincar, recreação, cama elástica depois, pula-pula, algodão doce, tudo do mundo das crianças, tá bom? Um recadinho para vocês. É assim mesmo. Nós já promovemos muitos encontros de crianças, a gente fazia cantata, minhas meninas gostavam muito também, era assim mesmo, a gente alugava pula-pula, fazia tudo isso, porque criança é criança, né, Lena? Tem que ser tratada como criança. Mas, Lena, não sei se você sabe, mas parece que o Manaim aí da sua cidade está à venda. Aí o Manaim aí de Governador Valadares. Você tem notícia disso? E tem outros Manaíns, tem vários, Lena, que estão à venda aí no Brasil. Agora, assim, de cabeça, eu não sei, mas tem vários Manaíns à venda. Você tem notícia disso aí da sua cidade? Olha, eu fiquei sabendo realmente, e tem mais uns 7 ou 8 que estão sendo vendidos, parece que de João Molevade, uma região também de Juiz de Fora, Maceió. Divinópolis, né? Parece. Divinópolis, me parece que um do norte. Divinópolis eu conheci, lindo Manaim na época. Do norte, pois é, aqui é um Manaim muito completo. Ele é bem, pelo menos eu já tem muitos anos que eu não vou, né? Já tem mais de uns 10 anos, mas uns 8 anos para trás aí, ó. Ele já era bem equipado, bem equilibrado, todo moderninho, todo bacana. Mas será que eles estão vendendo por causa tem como manter o Manaim, a manutenção? Porque a manutenção é feita tudo com serviço voluntário, né? E manter toda uma estrutura de um Manaim não é fácil, não é? Ele é uma conta matemática, né? Uma conta matemática. Se diminuir o número de pessoas, como diminuiu, e diminuiu muito, no censo nós vamos saber, né? Os nomes que estão lá não são reais, praticamente os números não são reais, mas a gente vê pela dinâmica e se as pessoas vão encontrando com um e o outro e vai falando, os templos estão diminuindo, automaticamente os Manaíns vão ficar grandes demais para aquela quantidade, porque o Manaim daqui comporta uma média de 1.800, 2.000 pessoas folgadas, né? E lá no Manaim de Vitória já é uma coisa assim mais... E os outros? Imagina bem, vamos colocar uma média de 1.000 pessoas, que seja uma locação de 1.000 pessoas, mas aqui cabe muito mais. Aí como que você vai manter toda semana aquilo arrumado como era antes, né? É muito grande aqui, a limpeza é muito complicada, porque é muito grande. Todo mundo ajudava, nós éramos muitos, e hoje com as circunstâncias que a vida está, depois das pessoas terem aberto os olhos, e como que a gente que trabalha normal aguenta também trabalhar, né, nesse lugar de serviço doméstico, que é um serviço doméstico. E, irmãos, isso era uma conta matemática que ia dar menos, e aí para não ficar com um elefante branco aí para ter problemas no futuro, é necessário a venda agora, que foi uma surpresa muito grande sobre aqui, sim, e quase todo mundo da região não sabe, porque eu andei perguntando para alguns focos, estou sabendo nada não, ou sabe e não quer falar, ou não sabe de nada, porque se souberem,
O que acontece quando você fica sabendo de alguma notícia? Vão perguntar o motivo pelo qual. E qual é o motivo? E o valor? Quanto que é? E esse Manaim era de quem? Que foi doado e que agora vai virar dinheiro para quem? Então, assim, é uma coisa muito difícil e eu acredito que até os últimos momentos vai ficar tudo assim, ó, debaixo dos panos, para que não haja rebuliço na mente das pessoas, porque as pessoas vão questionar. Ah, mas por que eu amo tanto aquele lugar? Ai, você deixou, que dó, Lena, você não vai poder ir mais. Nossa, deu de pensar que nem saudade eu tenho, mas deixa esse parênteses da minha vida, né? Mas assim, por que vou dar satisfação para um público que não é acionista daquele lugar? Certamente ninguém contribui com nada lá. Lá se promove sozinho. Então, por que que os acionistas devem saber o porquê que eu vou vender minha empresa? Não tem porquê, ué. E é assim, irmã Roseli, e aí caminha a humanidade, é desse jeito. Hein, Lena, outra coisa, a gente sempre bate muito aqui no canal que a seita Maranata, ela não respeita ninguém, né? A liderança ali não sabem o que significa, o significado da palavra respeito. Então a gente vê que o Gedeuti, ele não respeita ali os seus funcionários ali em volta dele, né? E também muitos, parece que essa cultura vai passando, né, de cima para baixo. Então ela vai caminhando, essa cultura. Isso já faz parte da tradição da seita Maranata. Esse desrespeito, esse pouco caso com as pessoas. E eu ainda, como mulher, bato mais em cima com relação às mulheres. A gente percebe que eles não respeitam mesmo, né, as mulheres. Não tem, assim, é um descaso muito grande, né? Começando por essa história de que as mulheres não podem usar o púlpito da igreja, que é absurdo, né? Tem que usar um pulpinho, como diz o Concordino Gilson, um pulpinho. Eu falo, gente, como é que pode uma coisa dessa? Como, né? Como que elas são tão desrespeitadas, tão diminuídas, e elas não percebem isso? E o que aconteceu outro dia? Você deve ter acompanhado esse caso também. O nome da irmã que ele expôs ali numa escola bíblica. Já não é a primeira vez. Ele já expôs o nome do Lucas Procópio, uma certa escolinha aí, da escola dominical também, num domingo aí, e eles editaram o vídeo. Ele expôs também, não chegou a falar o nome do Heine lá da Inglaterra, mas ficou falando de um obreiro que tinha saído, né, ele com a esposa, tal, instrumentista, tudo. Só que no domingo, não nesse último, agora, no domingo retrasado, ele falou o nome da irmã, que se chama Vera Lúcia Lovati. Ele disse o nome e sobrenome dela. E ele deu ali uma tratorada nela, né? Ele deu uma tratorada nela, simplesmente porque ela falou alguma coisa com relação a um louvor, a um hino, não sei o quê, e daí ele ficou, parece que você toca o nome presbiteriano, igreja presbiteriana, ele fica assim, sabe, desequilibrado, ele perde a compostura, sabe, não sei se é porque a Maranata veio da igreja presbiteriana, ou se porque a menina dos olhos dele, né, que é o Anchieta Carvalho, saiu, né, se desligou e abraçou essa linha reformada, que é da igreja presbiteriana, né? Então eu só sei que ele fica assim, muito assim, ele perde a compostura com esse negócio de igreja presbiteriana. Então ali ele foi para cima da irmã, da Vera Lúcia, né? E acabou que a gente não sabe mais o que aconteceu com ela, com a família, se eles continuam na igreja ou não, né? Mas eu, particularmente, achei um desrespeito muito grande. Eu acho que deveria a Vera pedir uma retratação, né, e um direito de resposta com relação a esse assunto, né, que ela foi exposta, né, de forma internacional, como você falou, né, e acabou que ficou por isso mesmo, não sei como que foi,
né? Mas eu, particularmente, olha, eu achei, sim, total falta de respeito com relação à irmã. E você, Lena, o que você achou desse episódio dessa irmã? Bem, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que palhaço só tem palco porque existe plateia, né? Todo mundo conhece esse ditado. Mas eu queria perguntar se essa irmã não tem um marido, ou se ela não tem um irmão, um pai, um pastor que seja pastor de verdade. Essa irmã, será que ela foi acolhida por alguma dessas pessoas que eu falei aqui? O pastor dela, Leonel Amadeu. Então, o que eu penso? Não foi só um absurdo o que ele falou. Para mim foi muito mais do que um absurdo. Foi degenerativo. Assim, é tão descabido, como que pode pessoas ficarem ali ouvindo aquilo e dando gargalhadas, ou fingindo que não está sendo com eles? Onde que está a irmandade, meus irmãos? Onde que está escrito na Bíblia que a gente pode pegar o nome de uma pessoa a público e escrachar sobre a pessoa simplesmente porque ela teceu um determinado comentário? Na Bíblia não manda você chamar uma, duas testemunhas, chama essa pessoa, fala com ela, fala ali na igreja e depois, isso se a pessoa estiver errada, isso se a pessoa estiver em pecado, isso se você tiver prova que essa pessoa fez alguma coisa. Agora, como que pode pais de família, mães de família, senhoras, senhores, ouvir um desacato desse e não fazerem nada? Ninguém ir a favor dessa irmã, ninguém ir em defesa dessa irmã. Ou pelo menos um irmão qualquer lá, não sei o que, um pau mandado dele lá, desligar pelo menos o microfone na hora que ele estava falando. Por que ele foi falando e todo mundo foi aceitando? Gente, será por isso que você tem coragem de escutar isso e ouvir? Se fosse a sua esposa que estivesse lá? E se fosse a sua mãe, a sua avó, a sua tia? Será que aquela mulher merece isso? Você sabe por quê, irmãos? Ele disse aquilo tudo. Ele disse que não é nada contra a igreja presbiteriana, não é nada disso. Ele já passou dessa já há muito tempo. Está em outra muito mais avançada do que... Isso aí é para quem é do passado, sabe? Ele não está doloridinho porque falou, não é por causa disso. É porque quando fala que ele está errado ou que alguma coisa dessa casa está errada, de tijolo está errada. Ah, para quê, filha? É falar que está errado, acabou. Entendeu? Independente se falasse a palavra pré ou não, ia dar problema para ela do mesmo jeito. Só porque, primeiro, ela é mulher, segundo, porque ela levantou um problema dizendo que tinha um equívoco. E ele já foi até processado, o pessoal falando de apropriação de louvores que não são deles, correto? Pois é. Então, essa irmã, quero falar aqui, viu, irmã? Como é que é o nome dela mesmo? É Vera Lúcia Lovati. Vera Lúcia. Nós aqui estamos pronunciando o seu nome, mas dizer para você que nós somos complacentes com você. Nós estamos do seu lado, nós te honramos, porque isso é um absurdo, e conte conosco para que você consiga ter voz. Aqui você tem voz, tá? E se você não se pronunciou, ou ninguém da sua família se pronunciou, parece que a filha ou a irmã, né? Não sei, um parente falou aí nos comentários. Do dia do problema, do dia que foi colocada a live aí. A filha se pronunciou. Lá conosco, nós estamos do seu lado. Não se faz isso nem com mulher, nem com homem, nem com ninguém, e nem com criança. Tá? Então, nós sofremos abusos religiosos há muito tempo.
Tem uma pessoa aqui na minha cidade, no meu bairro, que ela sofria abusos terríveis de traços de pobreza. Era dito assim para ela: uai, mas por que você não vende isso para você fazer isso? É um negócio tão sério, que tão complacente aqui, e todo mundo conhece o caso. Era uma pessoa que ela tinha um lar aquisitivo bacana, casou com um rapaz mais humilde. Quando ela foi tendo as coisas, aí ela não pôde manter a vida que tinha e tal. Aí as pessoas começavam lá, ela está lá, falou que gosta, que é a experiência dela lá e tal. Por quê? Porque, vou falar para vocês uma coisa aqui, ó, bem pertinho da câmera, ó. As pessoas não conseguem ficar livres do seu algoz. Quanto mais o algoz te menospreza, mais você se prende a ele. Então, pede a Deus para você se libertar desse algoz que prende, distrata a vida da mulher e distrata totalmente toda a sua índole. Essa pessoa tem uma história de vida, essa pessoa tem um sentimento que não foi colocado, que não foi visto, que não foi preservado. Então, assim, preserve a sua imagem e conte conosco, viu, irmã Vera? Conte conosco. Eu estou até hoje perplexa, indignada, e no dia que aconteceu isso, eu virei para o meu marido, eu falei assim: como é que eu pude aguentar isso tantas vezes? Hein, Helena, isso que você falou, se não me engano, efeito Estocolmo, não é? Acho que é isso, não sei bem. Mas, Helena, outro caso, eu acho que é isso. Outro caso interessante, assim, que eu observo muito na seita Maranata, outro aspecto que eu vejo na seita Maranata, é com relação à família. E a gente sabe que eles não têm trato nenhum com família, né? Eles não sabem tratar casais, tratar com o varão, com a mulher muito menos, né? Com jovem, piorou, adolescente, criança então, né? A gente até já viu o Gedeoti com essas brincadeirinhas dele, falando de uma mulher, de uma irmã também, uma professora num seminário: ô sua rolha, sai da frente, deixa passar, ô rolha, se reportando a uma irmã, a uma professora, ô rolha, ele, não sei se eu soube disso, ô sua rolha, o Saulo tem até gravado o áudio. Inclusive, ele, criança, então ele chamou uma vez de cabeça de escalope, esqueci, não. Aí ele, com essas brincadeirinhas dele, ele vai soltando, né, as piadinhas dele ali e tal. Então a gente observa assim, que a Maranata não tem trato nenhum com família. Aí começaram com esse negócio de seminário de família e tal, mas parece que pararam com isso. Acho que não deu muito certo, não, né? E eu lembro que uma vez eu estava conversando com você, Helena, em off, né? E você me contou de um caso de uma irmã que ela estava sofrendo, passando por uma enfermidade, e o marido... Você lembra desse caso que você estava me falando? Você pode contar aqui antes da gente encerrar, Helena, só para a gente ver assim, o que acontece nas famílias, nos casais, e a igreja, às vezes, muitas vezes não toma providência nenhuma, né? Muitas irmãs passando por necessidade na hora da enfermidade e não toma providência, né? Deixa como está mesmo, então deixa que ela tenha a experiência dela com o Senhor, Deus vai prover, Deus proverá, vamos orar, e fica por isso mesmo. E muitas irmãs aí padecendo, né, em todos os aspectos de suas vidas, quer seja no casamento, na família, saúde, né? Você pode contar isso para a gente, Helena? Você lembra desse caso? Irmã Roseli, a gente estava comentando, né, conversando sobre isso, e eu lembrei dessa situação, sabe, de uma pessoa, uma irmã enferma, situação séria, muito séria, e é uma pessoa amiga, é uma pessoa chegada, que eu respeito muito,
e que tem 2 filhos, e que o marido, eles, um tempo da mulher no tratamento, eles mandaram o marido para um bairro muito longe, para ele poder fazer, foi transferido, né, para o bairro, o diácono foi transferido para o bairro bem longe. E aí ele precisava pegar um ônibus para ir para esse lugar, e a irmã doente dentro de casa. Certa vez também ela já estava bem debilitada e ela precisando de um ventilador. Vocês acreditam? Então os irmãos, os homens, né, por intermédio das irmãs, providenciou para ela isso. Mas o que mais me deixou assim estarrecida foi quando eu virei para o pastor e falei assim, mas pastor, esse homem ele tem que cuidar da mulher dele, ele não pode ir para um lugar tão longe assim. Aí, quando com muito custo, trouxeram ele para cá novamente, ela está até hoje em tratamento, está bem, conversei com ela essa semana e tudo, não posso citar nomes, não posso dizer nem bairro, nem nada, porque é uma pessoa conhecida, mas amo de coração todos eles lá. Mas, assim, é tão descabido, é tão... Ai, eu disse essa palavra hoje, eu estou tão perplexa que essa palavra não sai da minha boca. Eu tenho até que trocar por outra, tenho que ler no dicionário uma outra pior do que essa, para eu poder colocar, porque eu fico tão indignada. Como que podem? Aí, como se não bastasse, transferiram para outra cidade. E, na época, eu briguei. Mas me parece que a pessoa quis. Então, tem coisas que a gente não pode fazer nada. Agora, com relação a essa questão da família, essa palavra não existe, gente, lá dentro. Essa palavra, família, de onde vocês tiraram isso? Essa palavra nem existe. Família? O que é família? Família não, família é só as pessoas que você reproduz para poder continuar fazendo trabalhos voluntários, para que a máquina continue funcionando. Entendeu? E aí, além de separar agora as famílias, né, que tem famílias agora que não visitam aqueles que saíram, não vão lá. Essa semana eu conversei com uma irmã que a gente conhece desde que eu tinha 14 anos de idade, quando eu conheci e tudo, a pessoa viu, eu acompanhei a vida dela toda, tem uma família grande, hoje em dia, né, os pais morreram e tal, os irmãos não visitam ela, não vão à casa dela. Ela falou assim, Lena, é incrível, é como se eu não existisse. Então, assim, irmãos, vamos aqui pensar uma coisa com a gente. Você acha mesmo, você tem certeza que estão preocupados mesmo com as crianças? Será? Será mesmo? Porque se o seu marido é rechaçado lá, né? Tem que fazer tudo o que a pessoa quer. Aí você sobra para o escanteio. Aí não sobra nada para o seu filho, para sua filha, vocês que têm filhos pequenos. A não ser o amor dos próprios irmãos ali mesmo, gente, que tem, viu? As professoras ali, elas amam, assim, de certa forma, as crianças e tudo, e a gente chega no culto, eu chegava, né, e deixava as crianças lá na frente para poder ficar livre um pouco, né, do cansaço. Hoje eu me arrependo muito disso, mas se não cuida da família, se não cuida do eixo principal, da base sólida de uma igreja, vai cuidar das crianças? É por isso que sai comentários desse, é por isso que surgiu essa polêmica toda aí, gente. É porque certamente as mulheres quiseram fazer alguma coisa que é o melhor, porque não existe uma cabeça melhor do que mulher. Aceitem. E dão um jeito de acabar com isso, vão abafar essa história, vai fazer do meu jeito, porque é assim que eu quero, é assim que funciona, e vocês, pessoas inconsequentes, obedecem o algoz e tá tudo certo. Fico sem receio. Outra coisa, a gente sempre fala, né, que essa seita, ela acaba sendo muito prejudicial às famílias, né? E a gente sabe que aqui mesmo em Brasília tem um jovenzinho, bom, hoje já
já deve ter uns 40 anos, né? Porque isso já tem uns 20 anos. Ele saiu até da igreja, o pai dele é um pastor aqui em Brasília, bem conhecido, né? Bem conhecido pastor. Mas ele saiu da igreja na época porque ele falava que o pai dele não tinha tempo para ele e tal, que era só obra, né? E ele ficava num lugar, ele com a mãe, e o pai sempre para outro lugar, é aquela história, né? Sempre deslocam o varão, né, para outro lugar, né? Então, e a mãe fica sempre com os meninos ali distante, sem o apoio do marido. Então parece que isso é muito comum, né? Esses casos que a gente vê na Maranata, quando eles fazem essas divisões, então a gente percebe, então, que eles não têm esse valor, né? O valor deles com relação à família é bem diferente do valor cristão, né? A gente sabe que Deus ele sempre amou as famílias, né? Que a preocupação do Senhor é com relação às famílias, que é a base. Não precisa ninguém ser formado em sociologia nem nada para saber que a família é a base da sociedade, né? E até a Constituição, né? Eu vejo assim, na época eu tive que pedir remoção, né? Na época nós estávamos em Porto Velho para vir para Brasília, tudo. Só eu fui removida primeiro, depois o Solo pediu para me acompanhar, né? Então, assim, existe essa preocupação até no meio público, né? No setor público, né? De administrativo, de juntar o marido com a mulher, né? Quando a Maranata parece que não tem essa preocupação de juntar, ou até o contrário, faz o contrário, né? Assim, a administração pública procura juntar os casais, né? Ah, ela foi removida, então ele também tem que ser removido, não é mesmo? Né? Então, mas não, na Maranata não, eles deslocam o marido para longe, né? Eu já contei isso aqui e vou contar de novo, que o Solo, quando ele foi ungido, eles trouxeram ele aqui para uma igreja aqui do Lago Norte, só que nós não morávamos aqui no Lago Norte na época, nós morávamos em Sobradinho. E eles trouxeram o Solo aqui para o Lago Norte, sendo que a igreja que tinha uma escadaria, sabe? No dia que o Solo tomou posse, né? Porque aqui no primeiro culto eu vim com as meninas, conseguimos subir com a Rebeca, deslocar ela lá em cima com cadeira de roda e tudo. Mas depois a gente viu que era inviável, porque a escada, além de ter uns 15, 16 andares, ela era toda reta, ela não tinha aquele descanso. Sabe, que você tem 8 degraus, tem um descanso, depois mais 8. Então, ela não tinha esse descanso, né? Então, assim, era bem difícil a escada. Daí eu acabei ficando lá em Sobradinho e o Solo aqui. O Solo ficou sozinho aqui. Só que passou um ano, mas o Solo pediu para ir para Sobradinho, para ficar comigo lá. Porque, além da Rebeca, eu ainda tinha outras 2 crianças, mais novas do que a Rebeca. E aí ele ficou mal visto. Eles mandaram ele para Sobradinho, na mesma igreja que eu estava, mas ele ficou mal visto, né, ali, mas depois com o tempo foi resolvendo a situação, depois acabou que, né, eles, não sei se eles entenderam ou não, mas hoje a gente vê, Helena, só para fechar aqui, né, já estamos quase 1 hora, e você dá sua última opinião aqui, eles estão fazendo, não sei se é preocupação com a família, preocupação com crianças excepcionais, falando de novo de criança. Então a gente vê aqueles bonequinhos lá, uns desenhinhos na Maranata, de uma criança na cadeira de roda, tudo como se fosse para incluir, né, aquela jogada de marketing de inclusão. Na minha época não tinha nada disso, esse negócio de inclusão, tinha nada disso, nem se falava disso, não se falava em nada disso, negócio de criança especial, imagina, mas agora eles estão com esse negócio, né, de criança especial, de criança, né, de inclusão, né, aparece lá uns desenhinhos deles ali, do logotipo da Maranata, quando tem, não sei se você já percebeu, parece uma criança numa cadeira de roda, tocando uma guitarra, uma coisa assim, não sei bem, não lembro. Né, algo assim, né, uns desenhinhos ali e tal, né, bem interessante, bem bacana, né, o desenho em si é bem bonito,
né? Mas será mesmo que a Maranata tem essa preocupação hoje em dia com família, em tentar juntar os casais? Hoje, né, será que eles têm essa preocupação de incluir as crianças especiais, crianças que têm algum problema de deslocamento, crianças que usam cadeira de roda, problema motor, alguma coisa assim? Você acha que tudo isso é só uma jogada de marketing da Maranata? Olha, irmã Roseli, a princípio, quando começou a isso popularizar, foi através da lei de acesso, né? Mais do que nunca, mais do que qualquer pessoa aqui, vocês dois aí sabem o que é a lei das pessoas terem acesso aos lugares. Então, a primeira coisa que a igreja fez na época foi colocar rampas nos lugares para que a acessibilidade fosse possível, porque a lei dizia para fazer isso. Não só ela, como em várias igrejas aqui. Por exemplo, multaram uma igreja aqui no centro da minha cidade, cento e tantos mil reais, porque não tinha aquele elevador para colocar. Então, a igreja, antes de a multa ser aplicada, eles foram lá, retiraram do recurso da igreja, do dízimo lá, do geração do produto lá da igreja mesmo, foi lá e fez aquele elevador, assim, eram 3 degrauzinhos, irmãos, mas como é no centro de Valadares, aí foram logo igual um caminhão em cima, assim, lá dessa igreja, a Igreja Batista. Mas eles têm uma plataforma, né? É uma plataforma. Ela que eleva, assim. Raramente se usa, raramente, mas tem que ter, que se precisar. Então foi isso, foram colocando rampas nas igrejas, isso aí é normal. Com relação aos surdos, por exemplo, que é o caso da minha família, minha irmã que é surda, aí a gente deslocava para uma igreja bem longe, porque só lá que tinha intérprete. Entendeu? A gente falava com ela alguma coisa, mas ela precisava ouvir de outra pessoa. Aí depois foram tendo outros intérpretes. Sobre a questão assim, a fundo, qual é a preocupação ou não, eu não consigo dimensionar hoje, por estar fora um bom tempo. Mas podem até estar preocupados com a diversidade de incapacidade corporal física de alguém. Mas o que adianta você ter um conteúdo, oferecer um conteúdo, acessibilidade de um conteúdo que não é bíblico? Então, para mim, essa é a minha opinião, tá? Pode ser que eu seja contrariada aqui, tá tudo bem. Quem quiser dizer o contrário, tá tudo certo. Eu acredito que a acessibilidade, essa coisa da criança se acostumar, porque isso estava na escola, isso era obrigado a implantar na escola, e aqui tem escolas que, na verdade, é pura mentira. Nas escolas particulares aqui, não aceitam o menino que tem autismo. Depende do grau, né? Não aceitam, mas a escola pública aceita e tem uma pessoa responsável por ele. Então, de qualquer maneira, a sociedade teve que fazer mudanças e automaticamente as igrejas fizeram. Na verdade, o que teria que ser feito era o contrário, né? A gente começar pela gente para depois, mas a sociedade foi cobrando e a acessibilidade foi entrando para dentro da igreja e dentro dessas coisas. Agora, você abordou uma coisa muito importante aí. Você quer falar alguma coisa? Eu paro um pouco, não? Então, na minha época, quando eu era criança, os livros da igreja que eu estava, que era na Igreja Batista, tinha as carinhas, né? Tinha as pessoas com aquelas roupas da Bíblia e tal. Quando eu fiz a transferência e que eu fui dar aula para as crianças, já estava bem, já caducando, já estava com 17, 19, 20 anos por aí, eu via que não podia ter cara de nada, só podia ter um símbolo. Não podia ter cara, não podia ter corpo, não podia ter braço, não podia ter nada. E eu ficava assim, preocupada, que eu falava assim, mas por que não pode? Não pode saber como é que é, porque não tem certeza de como que era, e não pode ter, a criança tem que criar na cabeça dela a imagem de alguém, não pode ter essa imagem na cabeça dela.
Aí a acessibilidade está onde? Qual o entendimento que a criança tem? Aí depois que eu voltei, né, que eu me limpei, fui desintoxicando disso tudo, que eu vim contar uma história, né, que eu estava contando história para as crianças de Bartimeu, que eu levei um homenzinho, ceguinho, o olhinho dele depois mexeu, abriu. Até hoje chega mães para mim dizendo que eu levei um boneco, que o boneco mexia o olhinho, ficava fechadinho, depois abria, eles ficaram até hoje. A menina de 2, 3 aninhos fala como mãe sobre o assunto. Então, além dessa questão da preocupação da acessibilidade, foi uma exigência da sociedade, das leis que estavam em vigor naquele momento e que agora a tendência é só, né, aumentar a seguridade dessas pessoas. Mas nós sabemos que na população brasileira, dentro do nosso país, tudo que está no papel não quer dizer que está na vida real. Ou, né? Então, o amor que você tem por uma pessoa que tem deficiência física, é portadora de uma incapacidade física, vem muito do seu lar, vem da sua casa, vem daquilo que a sua mãe te ensinou. Não adianta uma pessoa achar que vai implantar isso em algum lugar, porque se você não tiver um coração sem amor, aí vem, né, faz aquelas caricaturas, faz aqueles menininhos dançando e tal, e distrata uma mulher em público, em praça pública, porque só faltou jogar pedra na mulher. É pecadora, essa mulher é pecadora, deve morrer, só faltou fazer isso, né? Então vamos refletir a respeito disso, meus irmãos. Aqueles que estão aqui, que ficam tentando dizer coisas que só para poder passar pano quente, não passa pano quente, gente, vamos abrir a realidade. Eu gosto do preto no branco, vamos ser sinceros, não é porque as pessoas aqui de Valadares da Resonância estão com raiva de mim, é que vão tirar conclusões. Escuta, primeiro, escuta o que a irmã Roseli, o pastor, o Joaquim, então fala, por favor, já que vocês não querem, a Lena, porque a Lena tá louca, a Lena é doida. Então escuta outras pessoas. Escutam N pessoas aí que estão falando que essa forma, você vai continuar aí? Como que você vai continuar aí até hoje? Tem uma amiga minha, eu conversei com ela no direct, falei, amiga, pelo amor de Deus, mostra a foto sua aí nesse mesmo lugar de novo? Ela falou assim, só quando eu vou morrer que eu vou sair. Eu falei, nossa Deus, eu falei assim, quando eu morrer, não. O que eu puder, eu vou falar com você. Mas assim, eu falo na brincadeira, né? Mas tem muita gente chateada, tem muita gente revoltada comigo e tudo, revoltada com o canal, revoltada com você, revoltada com o pastor Solo, mas aqui, deixa eu falar com você, contra fatos não há argumentos. Ponto, eu não tenho mais nada para falar. Helena, eu gosto muito dos seus comentários, das suas observações. Você é uma mulher muito inteligente, Helena, e é muito bom conversar com pessoas assim. E a gente tem que, né, a gente gosta muito de falar, mas às vezes nós temos que parar e ouvir. E é muito bom, né? Espero que muitas pessoas também parem para ouvir essa live, que eu acho que foi muito importante, os assuntos que nós levantamos aqui, né? Tem outros assuntos mais, né? Clica aí, gente, no faz Tem outros assuntos mais, né, Helena? Mas nós vamos parando por aqui, que já tem mais de 1 hora. Mas nós vamos voltar depois, daqui a algum tempo, né, Helena? A gente volta, nós vamos nos comunicar, a gente está sempre se falando, né, pelo Zap, né? E nós vamos nos comunicar e vamos marcar depois, né, outra live. E com certeza, Helena, dentro dessa seita Maranata, tem muitas, como é que é? Como é que é o que você estava usando? Não é aberrações, é muitas... O que você estava usando... Até esqueci. Coisas descabidas, não foi outra coisa que eu falei. Descabidas. Descabidas, não, gente. Essas coisas descabidas. Fala com muito carinho, com muito amor, gente, zelando pela imagem das pessoas, zelando, por isso que a gente não pode abrir, não pode sair falando aqui. Tomem cuidado, e se alguém tiver alguma dúvida, mesmo estando aí na Igreja Maranata, por favor, me chame aqui no direct, me chame aqui no WhatsApp, fala comigo, pergunta para mim, pode brigar, pode...
e eu vou aceitar, eu vou ser complacente, vou perdoar, e é isso mesmo. Só que nós estamos aqui indignadas. Nós estamos aqui para mostrar a nossa indignação com as crianças e com as mulheres. Nós tomamos essa dor para nós. É isso mesmo, Lena. Lena, então eu quero agradecer a você, né, dizer que foi muito boa a nossa conversa aqui e que esse é nosso terceiro bate-papo, né? Mas outros virão. Aguardem. Tá bom? Gente, obrigada aí. E lembrando sempre, né, Lena? A vida fora da Maranata. Oh, glória! Amém. Fica na paz do Senhor, irmão. Amém, paz do Senhor.